qual é a sua proposta para tornar obrigatória e contínua a formação especializada para todos os professores da rede municipal e não apenas para os que lidam diretamente com o atendimento educacional especializado? A gente tem, de novo, da questão da legislação, né? A gente tem tanto a LBI de 2015 e no município do Rio tem uma lei chamada 6432 de 2018. Lei 6.432 de 2018. Ela já fala sobre isso. Já está lá na lei. Tem que cobrar. Hoje você não tem... A inclusão, ela só funciona com 4 coisas. É igual essa cadeira aqui. Se tirar uma perna, eu vou cair. Tem que ter mas tem 3. Essa escola aqui tem 3. Se não tiver as 4, vai cair. Tem que ter as 4 pernas. Você tem que ter o mediador escolar. Você tem que ter o atendimento educacional especializado, que é a sala de recurso multifuncional. Nessa sala de recurso é onde vai ter o olhar individual para o aluno. É onde você consegue dar aquele olhar que aquela professora com 40 crianças não consegue dar. Você consegue dar um olhar individual, você consegue trabalhar, ajudar aquela criança, diagnosticar muito mais o que aquela criança tem de habilidade, o que ela tem que adquirir de habilidade, trabalhar uma meta e ter noção do que tem que ir devagar. Por exemplo, eu vou... nos próximos meses eu vou trabalhar a criança, escrever o nome dela, tá? 2 meses. Esse bimestre eu consigo fazer a criança escrever o nome dela, atingir a meta. Qual é a meta? Então, assim, a sala de recurso, o atendimento educacional especializado é um olhar individual, mediador, atendimento educacional especializado, o PEI, você tem que ter o plano de ensino individualizado para aquela criança. Não adianta você querer dar apostila padronizada para todo mundo, né? Tem que ter... A criança é mais visual, tem que ter mais figuras, a criança... tem os textos gigantes, milhões de opções, vamos reduzir aquilo ali. E a quarta coisa é o treinamento, a capacitação continuada, não só para o professor da turma comum, mas para todo mundo da escola. Né? A merendeira tem que saber trabalhar com aquela criança. Então, assim, sem um desses 4 pontos, não funciona a inclusão, não adianta, não vai funcionar. Né? Tá fingindo, tá botando aqui, você está inserindo a criança, mas você não tem inclusão de verdade ali naquela escola para a criança aprender. Mas, de novo, isso tudo tem na lei. Já tem lei para isso tudo. Então, a questão é cobrar. Toda é a cobrança mesmo. A lei federal, a LBI, 2015, tudo você acha no Google, tá? Tudo isso você joga no Google, você acha. A LBI, Lei Brasileira de Inclusão de 2015, e aqui no Rio de Janeiro, Lei 6.432 de 2018. 6432 de 2018. Então é isso, né? Se o nosso público lá tá com esse problema, com essa questão, que a escola não está com esses 4 pilares aí ativos, ela tem como... Por escola, tá? Tem escola que tem, que é minoria, e tem escola, e a maioria que não tem. Então, assim, se a sua escola não tem, cobre. É isso. Perfeito. E em relação, uma das grandes problemas, né, está sendo a quantitativo de alunos dentro da sala de aula. Isso, né? É complexo, né? E o professor, ele precisaria que tem muitos alunos atípicos na sua sala de aula, ele não teria que ter um tempo maior de planejamento, né? Porque, assim... A aula dele é uma aula que precisa ser muito mais planejada. Tem um PEI de cada um, né? Imagina, além do PEI, e fazer, de fato, um trabalho mais completo. Primeira coisa, é impossível que o professor de turma comum consiga dar o olhar individualizado para todas as crianças. Não tem como. Não tem como. Não tem como. Ainda mais se for um professor de segundo segmento, que é o antigo ginásio, ainda mais se for um professor de ensino médio. Não tem como. Sabe por quê? Porque o professor, mesmo o professor do primeiro segmento, que é antigo primário, também é muito difícil para ele, mas para esse professor do segundo segmento do ensino médio, pior ainda. Por quê? Porque os professores que são especialistas, tipo nós, matemática, por exemplo, história, geografia, etc. Professor que trabalha com tempo, não com turma. Então, o que acontece? Você tem 2 tempos de matemática, 3 de matemática nessa turma, 2 naquela outra, 3 naquela outra, você tem 10 turmas. Você está 500 alunos. Você tem 500 alunos. Como é que você vai dar atenção para 500 alunos? Como é que você vai conhecer o nome dos 500 alunos? É impossível. Não tem como. É impossível. Então, não tem como fazer isso. Né? Até para aquela professora... porque a professora do primário tem 40 crianças lá, que é a turma dela. A turma que passa 4 horas e meia com ela. Também é difícil ter o olhar individualizado daquela criança. Se tiver 4... Toda vez que você pergunta para ela assim, professora, quantos alunos você tem na tua turma? Para aquela que tem só 40. Aí ela vai responder, eu tenho 3 com laudo.
E mais 2, e mais X, 200 mais sem. X sem laudo, uma porrada sem laudo. Tremendo. É isso, todo mundo responde isso. Porque hoje todo mundo sabe identificar, né? Sabe ver. Então, assim, não é o papel dela fazer. Por isso o mediador tem que estar na sala. Por isso o mediador, para ajudar aquilo. Claro que ela tem que saber que aquela não tem a deficiência tal, ela tem que estar preparada para aquilo, mas aquele acompanhamento individual intenso é do mediador com ele na sala. Com o material adaptado, que ela trabalhou ok, que a sala de recurso trabalhou ok, mas o mediador, ela está ali, presente, participando, mas ela não é ali do lado. Como é que ela vai ficar? Como é que ela vai se dividir com 3, 4 alunos com deficiência dentro da turma É impossível. e os outros 30 e poucos ali? Né? Então, assim, é complexo. Por isso que não adianta, sem mediador, sem conteúdo adaptado, sem sala de recurso, não vai dar para funcionar a inclusão. Não funciona. É isso aí. Eu estava tentando achar, eu recebi um recado de uma mãe que tem um filho na sala de recursos e ela, assim, muito impressionada com a capacidade que a equipe tem tido de valorizar o potencial do filho dela. Muito bom. E a coisa mais linda foi o que ela mandou. Eu estava tentando achar para mostrar para vocês. E dizendo assim, o final da fala foi: isso sim é inclusão de verdade. Muito legal. E aí tem a foto, né? Eu mandei o vídeo, tem o filho dela se apresentando. A gente fez um projeto de Jacarepaguá e ele era o Juliano Moreira. Isso. E ele representou, porque ele tem todo o viés artístico, então a gente já tinha percebido isso. E aí o bacana foi ver o terceiro ano que está indo embora, né? Se formando esse ano, todo olhando ele se apresentar, e no final eles aplaudindo e falando. E eu mandei aquilo que, para mim, naquele momento, foi algo simples. Uhum. Né? Era a dinâmica da escola, as coisas estavam acontecendo. Não estava acontecendo por causa de mim, estava acontecendo porque todo um trabalho de uma equipe. E aí ela perguntou como é que ele tinha se saído, eu mandei para ela ver. Nossa, mas a resposta dela, quando chegou nela, chegou de um jeito tão diferente. Claro, ela está vendo a escola acolher o filho dela. Coisa mais linda. Então, assim, quando a gente vê, né, essa fala que realmente é verdade, o político ele olha mais para o voto, infelizmente, quando ele vai investir. Mas eu quero avisar para você, político, que a comunidade das pessoas PCDs ela está enorme. E laudadas, porque se for colocar... Sem laudo. E eles também votam, tá? Porque os nossos alunos, eles estão tirando aí o título de eleitor. Legal, muito bom. Porque nós temos um grupo bom, grande, inclusive a minha filha, que vota e que fala. Então, assim, acho que isso é uma coisa também que tem que ficar para o passado, sabe? Porque esses políticos novos têm que começar a abrir o horizonte. Porque essas pessoas, essas famílias estão entendendo. E essas crianças, esses jovens estão crescendo e eles vão votar. Eles vão votar. Mas além de cobrar por conta do voto, que também tem voto, tem que cobrar porque é justo. Sim. Porque, por exemplo, se você chegar em outras causas que não votam, por exemplo, causa animal, aí não vai ter como, né? Tem causa animal. Ou chegar para, sei lá, para os idosos que de repente tem título, mas já passou acho que tem uma idade que depois que não é obrigatório votar. Sim. 70, assim, tem uma idade que não é obrigatório votar. Tem. Acima de 70. 70, Ou quando você vai chegar no saneamento básico, por exemplo, que é um negócio também escondido, aí também não vão dar prioridade. Quer dizer, é um argumento bom, tipo assim, é muita gente, fato ok. Mas, independente disso, tem que votar porque é justo. Porque existe uma inversão existe uma inversão de ordem de prioridade quando a pessoa está fora e quando a pessoa está dentro. Quando a pessoa está fora, que ela tem aquele idealismo, vou entrar na política, ela fala assim, eu quero entrar na política para fazer isso. Então, eu quero o seu voto, primeiro voto, para fazer isso. Depois que a pessoa está dentro, muitas vezes ela troca a ordem. Sim. Aí ela fala assim, primeiro ela fala, eu quero o voto para fazer isso. Aí depois que ela entra, ela fala assim, eu vou fazer isso porque eu quero o voto. Essa inversão é que arrebenta tudo na política. Porque aí ele começa a fazer qualquer coisa para justificar o voto. Aí isso explica todos os males da política, não carioca, não brasileira. Sim. É isso, eu vou começar... Antes eu quero o voto para fazer, depois ele faz pelo voto. Aí arrebentou tudo.
Esse é o problema. Mas independente disso, né, a gente precisa de pessoas como você, como outros que estão ali lutando, né? Assim como a escola precisa de professores como nós, porque a gente precisa de algum jeito mudar. Né? Não dá mais para continuar como estava. Não tem condição. Infelizmente tem muito, bem que você falou isso, infelizmente tem muito colega também, professor, que quer chegar, dar o conteúdo padronizado que não dá trabalho, pega uma prova, você pega uma prova de matemática, tem um professor que olha o resultado da avaliação, assim, bateu, o resultado dessa questão aqui era 2, o cara botou 5, errado, 0. Na questão, vai embora. E vão embora de corrigir 500 provas, são 500 provas. E ainda tem aqueles profissionais que pegam, está errado a resposta, ele vai lá acompanhar o raciocínio do aluno, porque o que interessa é o raciocínio do aluno. Aquilo ali não é uma prova, aquilo é uma avaliação. Você quer avaliar o que o cara sabe. E esses profissionais a gente precisa mais na escola, né? Precisa incentivar mais na escola. Esse tipo de... Porque, assim, existem profissionais e profissionais em qualquer área, né? É isso. A gente precisa também ter alguém, né, uma pauta de valorização do profissional de educação, porque isso iria ajudar muito. Às vezes a gente vê, né, as pessoas com muita vontade até de ajudar. Botando dinheiro do bolso para comprar material. Muito. Né? Quem nunca? Quem nunca, né? Quem nunca? Verdade. Então é isso mesmo, né?